Você ouve agora o podcast Sabe Demais. Sabe Demais. Sempre um convidado que sabe demais. Fala, galera. Muito bom estar aqui mais uma vez, semana após semana, fazendo esse trabalho no Sabe Demais Podcast, onde temos trazido pessoas que, como é o nome do programa, sabem demais. E essa semana não será diferente. Temos um convidado muito especial, um amigo. E antes de mais nada, queria pedir para você que está assistindo esse vídeo, se inscrever no nosso canal. É muito importante se inscrever para você dar um like aqui, certo? E vamos lá então apresentar esse amigo. Muito obrigado por estar aqui. Zé do Peixe, né? José Luiz, na verdade, mas todo mundo conhece como Zé do Peixe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Zé, e que nosso papo possa trazer muito acréscimo aí para o pessoal que vai estar nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria poder participar do podcast Sabe Demais e conversar, trocar um pouco de experiência, falar um pouco do que os perrengues da vida nos trazem de aprendizado, e ter essa oportunidade de dividir esse espaço aqui é muito, muito massa. Legal. Bom demais, Zé. Legal. E antes de mais nada, Zé, queria pedir novamente para que o pessoal que está nos assistindo se inscreva no canal. Não é só assistir esse vídeo que é importante, porque para a gente que está fazendo esse trabalho aqui, a gente precisa de uns inscritos para que o vídeo alcance alguns algoritmos do YouTube e a gente conquiste mais e mais pessoas, né, com esse conteúdo que é riquíssimo. Então, vamos lá, pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, por favor, não é mesmo? Zé, vamos lá. Quero começar pelo começo. Quero que você comece contando para nós aonde e por onde que começou a sua história, que hoje é uma história consolidada, uma história que tem influenciado muitas pessoas, principalmente alunos e pares de trabalho, né? Mas da onde que surgiu o agro na vida do Zé? Eu nasci em uma cidade pequena, do interior do Paraná, chamada Jacarezinho, que já desde a década de 70 ela era pujante com a produção avícola, uma das primeiras regiões produtoras de aves no Paraná, o café, a cafeicultura e a produção de álcool e açúcar. Então nasci rodeado dessas cadeias produtivas e quando moleque vivia nos sítios dos amigos, meus pais são urbanos, são da área da educação física, da área da docência, e eu não tinha fazenda, mas estava sempre nos sítios dos amigos, a nossa funcionária de casa, a Cida, que trabalhou conosco a vida inteira, os pais cuidavam de uma fazenda, a gente passava os finais de semana na fazenda. Poxa. E eu fui me descobrindo essa minha veia zootecnística, eu sou zootecnista de formação, quando eu criei lebister, criei codorna, criei coelho, isso tudo dentro de casa, no quintal de casa. Ainda na infância, adolescência e tal, ou você já era um criador? Eu buscava lebister no rio, nos riozinhos em volta de Jacarezinho, fazia uma ração especial e deixava eles com a cauda colorida e ia vender na feira. Então o empreendedorismo já vinha, porque eu tinha que pagar a ração. Minha mãe, a energia elétrica com 12 anos eu tinha que pagar dos aquários. Eu cheguei a ter 12 aquários em casa, então eu tinha que fazer o negócio girar. Então minha mãe já tinha toda uma uma empreendedora nata também, e ela fala: você quer, mas você tem que se bancar, Então essa área de criação, essa área de entender um pouco dos animais surgiu na infância. E quando cheguei na adolescência, o que eu vou fazer de faculdade? Como gostava muito de pescar, fui fazer uma visita a uma escola do mar em Angra dos Reis, conheci a Oceano... Escola do Mar? Escola do Mar. Era um colégio da cidade, tinha um campus experimental para os alunos em Angra dos Reis, e eu conheci a oceanografia. E nessa visita, o oceanógrafo que nos apresentou a biologia marinha, questionando que caminho que eu seguiria para trabalhar com peixe, e aí ele me indicou a engenharia
né, de pesca ou a zootecnia, e acabei por ter uma proximidade num curso de zootecnia aqui na nossa vizinha Paraguaçu Paulista. Fui fazer zootecnia e lá me apaixonei pela piscicultura, né, me apaixonei pelo agronegócio, e ali começou então essa experiência com a criação animal, com a produção de alimentos, tá? A primeira experiência em zootecnia. Na verdade, já trocamos algumas ideias, e você tinha uma paixão especial pela piscicultura já desde a adolescência. Pela pesca, né? E aí eu queria fazer alguma coisa com peixe, né? E como na época a gente ainda não existia, né? Talvez os programas de pesca, né? Não existia esse trabalho voltado ao turismo ecológico. Então eu fui criar peixe. Então fui aprender a criar peixe, tanto que o apelido de Zé do Peixe veio da época da faculdade, porque eu só consumia peixe. Eu ia fazer as disciplinas da faculdade, né? Aí talvez fique, né, uma ideia já para quem nos assiste, né? Uma dica. Naquela época, no século passado, eu fui impulsionado por essa minha paixão pela pesca, né? Aqui o Paranazão era meu quintal, a gente vinha passar as férias aqui no Rio Feio, aqui no Paranazão. Então eu estudei todas as disciplinas do curso de zootecnia voltado para a piscicultura. Então era topografia, eu ia construir tanque de peixe. Era nutrição, eu ia preparar uma ração para peixe. E me deu a oportunidade de fazer inúmeros estágios. Então a importância de você consumir aquilo que você vai fazer durante a graduação, visitar as unidades de pesquisa, visitar os campos experimentais, as fazendas. E eu saí, né, formado em zootecnia, especialista em peixe. Então, na época, foi o que me abriu, né, esse caminho para a entrada no agronegócio. E hoje, né, enquanto docente, eu sempre disse para os alunos que no mundo atual, né, a especialização é importante, mas a gente precisa conhecer do todo, né, a gente precisa conhecer do mais, né, não podemos ter apenas uma veia de conhecimento, podemos até ter uma especialidade, mas temos que ser generalista, conhecendo do mercado, conhecendo de toda a estrutura para poder, né, levar resultado para o nosso cliente, resultado para aquele que nos contrata, né, porque o mundo hoje é muito mais do que uma especialidade. Não, legal. Então, Zé, você optou pela zootecnia porque já tinha essa paixão por peixes desde a adolescência e tal, e aí decidiu então na sua graduação usar desse seu hobby, desse seu conhecimento para potencializar isso, né? Mas logo que você saiu da graduação, você já começou a trabalhar com peixes ou não? Não, eu consegui, né, logo que eu saí da graduação, entrar numa grande fazenda. Eu fiz o meu estágio de graduação no Projeto Pacu, que é uma das empresas... que era de peixe, eu achava que não, foi com peixe. Foi meu primeiro trabalho, fui cuidar de tratar peixe. Era uma fazenda de 200 hectares de lâmina d'água e eu era o responsável por acompanhar os tratos. Então foi meu primeiro trabalho em cima de um trator acompanhando, né, a alimentação dos peixes. E lá, o proprietário da fazenda foi convidado, na época que eu cheguei, para tocar um projeto na floresta amazônica do Pirarucu. E como eu era o mais jovem dos contratados da fazenda, ele me fez uma proposta, um convite, né, para viajar com ele para a Amazônia, para começar a idealizar esse projeto. E aí eu lembro, né, criação do pirarucu, reprodução do pirarucu. Isso Puxa vida, eu sou doido por pegar esse peixe aí uma vez. No final do século passado, né, 1999, eu tinha 6 meses de formado, eu liguei para minha mãe e contei a proposta, né? E aí aquela velha máxima também da gente apoiar os sonhos dos nossos filhos, né? Minha mãe me perguntou, que dia que você embarca? Né? Ela não perguntou se eu ia, ela não titubeou. Assim, vá. Tô contigo, né? cara. Vá, que é isso que você precisa conhecer, experimentar. E aí foi, com certeza, a maior experiência da minha vida. Viver 6 meses no meio da mata, a 12 horas da cidade mais perto, na época sem telefone por satélite, sem contato, nada. Caçando para poder comer, né? Tendo que montar barraca, acampamento no meio da mata e convivendo com o caboclo, né? Convivendo com aquele índio que salvou a minha vida algumas vezes na mata e principalmente me deu, né, essa capacidade hoje de olhar que
todo mundo tem o que nos ensinar. Ele talvez lá na floresta, ele não sabia contar. Aconteceu um caso que nós estávamos contando alevino e toda hora que eu parava, o meu colega parava. Toda hora que eu parava, meu colega parava. Eu falei, mas será que nós estamos contando no mesmo ritmo? E eu fui fazer o teste na caixa de alevinos dele e não tinha o mesmo número e ele não sabia contar. Ele nunca tinha ido para a escola, mas ele me salvou uma vez da onça. Ele me salvou uma vez do jacaré e uma vez ele não deixou eu cair numa área que tinha piranha. Então, se eu não aceitasse o conhecimento dele, que é o conhecimento... Frente ao seu conhecimento técnico? Eu tinha o conhecimento técnico, mas o conhecimento de vida. A gente precisa valorizar as comunidades, valorizar aquele nosso colaborador que muitas vezes está ali no dia a dia, que tem 20 anos de experiência, mas não tem uma graduação. Ele não tem um diploma, mas esses 20 anos trouxeram muito conhecimento que não está tácito, mas é explícito e Sim. A gente precisa valorizar. Sim. E isso eu também dou valor ao meu pai, que aqui no Paranazão cuidava do pescador, igual ele cuidava do prefeito da cidade de Castilho que ia nos visitar. Então não tinha discernimento de quem era a pessoa, ele tratava o ser humano. E essa foi uma oportunidade que na Amazônia talvez tenha valido a minha vida. Eu só estou aqui hoje porque talvez aquele cara entendeu que eu respeitava e ele zelou pela minha vida durante o período que eu tive lá. Então uma puta de uma experiência. Então na Amazônia você trabalhava, você era remunerado. Férias remunerada durante os primeiros 3 meses. Depois foi um perrengue, 6 meses de mata foi complicado. Mas eu pesquisava a reprodução do pirarucu. Eu visitava lagos para anotar que época do ano, como é que o casal se aninhava, como é que a reprodução acontecia. E aí, contando um caos dos caboclos, um caboclo me disse, olha, o pirarucu mama. E aí, como é que eu ia explicar, que, poxa, mamífero, um peixe, antes dos répteis, dos anfíbios, não tem leite. Não, tem leite. Não tem leite. Então tá, me mostra. Aí esse cara foi comigo numa árvore grande na beira de um rio, pegou uma sacola plástica, encheu de barro, porque não tem pedra, É uma região que não tem pedra, e eu não entendi. E de cima dessa árvore, a hora que um casal estava com os budeguinhos, que são os alevinos, são os filhotes de pirarucu, chama budego. Budego. Ele jogou essa sacola com barro de cima do rio, e os peixes, o casal saiu, com medo do que aconteceu, e o macho soltou um líquido branco, leitoso, da cabeça, para deixar o rastro do feromônio para onde ele tinha fugido. Não era leite, mas para a visão de um caboclo que não conhece anatomia, não conhece fisiologia... O líquido sai da cabeça? Tem 8 glândulas na cabeça e toda hora que ele precisa fugir de um predador, para ele deixar o caminho que ele foi para os filhotes encontrar, ele solta esse feromônio, e esse feromônio tem essa característica. Então, era o leite, não era da glândula mamária, não tinha as mesmas características, mas era... Mas para o cara lá era a referência mais próxima que ele tinha. E aí, dessa oportunidade, o caboclo nos ensinou como é que era a respiração, que época do ano, quando o peixe ficava vermelho, porque pirarucu é o peixe vermelho, Exatamente. Só que tem momentos que você vê o cara pescando, ele não tá vermelho. Na verdade, é o mesmo peixe, mas... Na época da reprodução, para ter o dimorfismo sexual, para dizer para as fêmeas, olha, eu tô pronto, o macho fica com a cauda vermelha. E isso não estava no livro, em 1999 não estava no registro. Então esses caboclos eles foram fundamentais para a nossa pesquisa. E hoje, quando a gente acompanha a criação de cativeiro, desses resultados que foram iniciados pelo Projeto Pacu, a gente se sente feliz de ter participado. Fora que pescava todo dia para jantar, dormia em rede. Porque lá não falta, Era janta, era pesca, Que coisa mais linda aquele lugar, não assim, falta. O que você quer jantar hoje, A resposta era qual peixe, porque só tinha peixe, não tinha. Mas era uma variedade de tambaqui, os tucunarés, 2, 3, 4 tipos, o próprio aruanã, que é que é o macaco d'água que ele salta. Então uma das minhas funções nessa época era capturar a janta, 70 dias seguidos capturando a janta, então foi um bom aprendizado também com relação às técnicas de pesca. E
Quando você fala que você ficou acampado, era acampado, não era, tipo, não tinha assim um resort ali e tal, que você... Não, era um negócio rústico mesmo. Era um negócio rústico, eram redes, né, telinha de lona por cima e no máximo uma vez por semana a gente voltava ao nosso barco, que era um batelão, também sem quarto, sem espaço, a gente tomava banho no rio, né, cozinhava na mata, tinha que caçar para capturar, né, as presas para comer, então realmente vivi como um índio durante 6 meses, porque a balsa que foi construída para a reprodução de peixe, no planejamento, os nossos proprietários, loucos para que a atividade acontecesse, programaram 60 dias, né? Mas esqueceram, né, que nem sempre aquilo que se planeja, né, você consegue trabalhar 3 turnos, faltava solda, faltava gente, e nós ficamos lá praticamente 6 meses esperando essa balsa chegar. A balsa de reprodução era um resort, tinha cozinheiro, tinha heliporto, tinha barcos, quartos com ar-condicionado, mas os 6 meses foram uma escola, né, de você chegar e dar valor à energia elétrica, né? Eu conto para as minhas filhas, a minha filha mais jovem, a Beatriz, ela dormiu, né, durante 6, 7 anos da vida dela só com histórias da Amazônia. Então isso traz, né, uma alegria. Poxa vida, que riqueza, hein? E esse perrengue, né, porque os primeiros 3 meses foram férias, mas os outros 3 meses eu passei... Férias, você fala o quê? Férias o quê? Você passeava? Você, tipo não, assim, não, tal? é porque para quem adora pescar, estar nesse Não, lugar... Tá. Você tá nesse lugar, era tipo top, mas que o 3 meses cansou, enjoou e tal. Você voltaria se fosse algo livre, espontânea vontade. E o principal é que eu tomava um remédio para prevenir a malária. E esse remédio eu fui descobrir depois que eu voltei, que eu tenho um amigo, né, uma família alemã, era um remédio alemão, que ele pode causar depressão. E eu tomava esse remédio toda segunda-feira. E eu passava alguns perrengues na minha barraca, né, na minha barraquinha, de segunda a quinta, segunda a sexta. E o final de semana era tranquilo. Mas na mata, não tem hora do Brasil, né? Não tem despertador, então não tinha o porquê o final de semana ser tranquilo e o dia de semana ser estressante. Então esse período foi um período bastante traumático, né, e que me faz hoje valorizar uma prosa com um amigo, né? Valorizar uma energia elétrica, valorizar uma janta com a família, porque a distância e principalmente a ausência de notícia, né? Porque não existia o Iridium, né? Na realidade existia, mas nós não tínhamos condições de ter o telefone por satélite. Então 6 meses, né, vindo uma vez a cada 40, 45 dias na cidade, né, foi um perrengue que hoje me faz valorizar esse contato. Pequenas, né, coisas. As pequenas coisas, exatamente. E você falava com a sua mãe, então, cada 45 dias, você sabia se eles estavam bem e eles sabiam se você estava vivo. Minha mãe sempre fala, né, depois que eu voltei, né, falou, olha, se você sofreu, imagina nós, porque nós estávamos aqui em casa com todos os cuidados. Agora, você não, você estava num lugar de risco, né? E depois que eu contei as histórias, né, e que aí ela ficou mais nervosa ainda, mas com fé, né, e com a humildade de confiar no caboclo e valorizar, porque na primeira semana, uma coisa assim diferente que aconteceu, eu proibi todo mundo de matar onça. Eu falei, eu venho de um estado que nós não temos mais animais silvestres, então aqui vocês só podem matar animais para comer. O que vocês forem comer, vocês podem matar. O resto vocês não podem. Tipo, você era líder de uma equipe. Eu tinha 22 pescadores sobre minha responsabilidade. Tinha um tecnólogo em pesca e nós éramos 2 responsáveis e tínhamos uma equipe para poder mapear esses lagos para quando a balsa chegar, nós pudéssemos fazer a reprodução e iniciar o projeto de criação. E aí, passadas 2 ou 3 semanas, um caboclo me levou na casa dele, me mostrou um filho com a perna toda machucada que ele conseguiu salvar da onça e mostrou muito perto da casa o piseiro, né, o lugar que as onças ficam. Eu reuni todos os pescadores e mudei o discurso. Falei, pela vida ou pela saúde ou pela alimentação, prega fogo, né, porque é uma questão de predador e presa. Aqui nós somos... Tem onça predador. E ataca mesmo, não é essas histórias que a gente fica ouvindo aqui, piadinha pelo WhatsApp lá, o negócio é diferente. A onça ela não reconhece a gente como predador. Nós somos uma presa. E como é uma região que alaga e que muitos meses do ano não fica um palmo de terra, a onça come jacaré, a onça come o que ela encontrar.
Então o caboclo, quando vai limpar peixe, ele senta na canoa, põe os pés no barranco, as costas para o rio, para não dar as costas, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, o predador só ataca pelas costas. Ele nunca ataca pela frente. Ele Se parar de frente aqui para onça, ela não vai... Ela pode até te enfrentar, mas na surdina, ela só ataca se ela tiver, né, sem você perceber. Então ela só vem contra o vento. O caboclo deixava uma das redes vazia e eu não entendia. Fui perguntar, ele falou, não, essa é a primeira rede. Se ela vier atacar, ela vai encontrar uma rede vazia, né? Porque como o cheiro dela é muito forte, o cheiro dela chega primeiro. Então ela vem contra o vento, para o vento levar o cheiro dela embora. Então, se o vento estiver nessa direção, essa primeira rede o caboclo deixava vazia, para que ele não tivesse problema. Cara, olha isso, cara, uma aula de sobrevivência. Né? Então, isso é bem legal, sabe? Essa experiência que a vida trouxe, né? E que foi um perrengue, passei um monte de dificuldade, tive problema, mas nos traz, né, as oportunidades. Por exemplo, quando eu fui para a academia, quando eu fui ministrar aula, uma das primeiras aulas que eu fui ministrar era de ecologia. E essa expectativa, essa experiência toda abriu essa porta, né? Então, eu digo que se você está num perrengue, se você está passando por uma dificuldade, saiba que Deus está te preparando para o que vai aparecer, né? Para as oportunidades que vão aparecer. A casca, ela só vem quando a gente está lapidado, né? Eu tenho um amigo que diz que, né, bons marinheiros não dão em vento fraco, né? Só vai ter bom marinheiro se você enfrentar os perrengues, então faz parte, né? Você que está formando agora, você que está estudando, você que vai para um estágio, não acha que você vai chegar lá e vai mandar, não acha que você vai chegar lá e vai ser... Vai estar tudo pronto. Então, faz parte, né? Acho que quando a alma não é pequena, né, tudo que a gente passa tem um aprendizado, e durante o dia de hoje a gente vai contar mais algumas que me deu a oportunidade de estar onde eu estou hoje, né? Acho que a vida vai nos construindo para isso. Amazônia. Você já me contou essa história algumas vezes, e mesmo com todo esse ganho de experiência que você teve, toda essa bagagem que você adquiriu lá nesses 6 meses, você me contou que teve que voltar embora porque a empresa não cumpriu com o combinado. O que aconteceu? Chegou uma hora que eu tive que dar um basta. Essa experiência foi legal. Nós voltamos, fomos criar esse Pirarucus, e o projeto inicial eram tanques redes a 20 minutos de Manaus, da capital. Eu já tinha comprado meu jet ski para fazer a movimentação, né? Porque não tem estrada, era tudo por rio. Era mesmo? Você comprou um jet ski? Exato, para poder... Era uma criação flutuante. E ela ficava 20 minutos de Manaus. Então, em vez de eu pegar meu carro de manhã para ir trabalhar, eu pegava meu jet para ir para os tanques redes. Só que em determinado momento, o dono da fazenda levou parte da criação para o interior, e eu fui tomar conta dessa fazenda. Interior do Amazonas, né, numa cidade chamada Manacapuru, né, que hoje tem uma ponte, na época só passava por barco. E lá eu não tinha energia elétrica, eu não tinha estrutura, eu tinha que cozinhar, e eu trabalhava 12 por 12, eu descansava 12 e trabalhava 12. E eu já tinha um tempo de experiência, já estava formado, e eu perguntei para o proprietário, falei, e aí, até quando? E a resposta assim, se telefone e energia elétrica são importantes para você, eu acho que não vai dar certo a nossa parceria. Eu falei, então beleza, então seguimos a nossa vida, você segue o seu trabalho e eu sigo o meu. E aí foi onde eu rompi o contrato com eles, né, porque... Poxa vida, estava nos anos 2000 ali, não que isso fosse tão importante quanto é hoje, mas é lógico que energia e telefone é importante. Eu queria, né, ter uma família lá, eu queria ter uma condição de chegar em casa à noite e assistir uma televisão, e eu dormia em rede, né? E isso não... Porque quanto foi provisório, maravilha, foram 6 meses e... Top. Tranquilo. Tamo né? junto. Vamos lá. Quando isso passou a querer ser definitivo... Aí eu falei, não, agora chega, para mim, né, eu preciso de outras qualidades, outros benefícios de vida. Sim. E aí eu acho que, né, foi uma decisão importante, não foi fácil de tomar, porque eu gostava muito, era um belo de um projeto.
Mas, né, a vida seguiu, né, eu tive o privilégio de voltar e logo me encaixar em outras áreas. Retornou para Prudente. Retornei, né, para Jacarezinho. Jacarezinho. Prudente veio depois. Prudente veio, né, mais recente. Voltei para Jacarezinho e lá eu cheguei nos meses de frio. Eu vim para cá em abril e, para quem conhece um pouco de peixe, é uma época que a criação de peixe dá uma estagnada. Então não se vende muita ração, não se compra muito alevino. Então eu não conseguia me reencaixar na piscicultura. E, né, as oportunidades apareceram e eu fui trabalhar com agronegócio com o Sebrae São Paulo. Eu fui ser facilitador, né, de um programa. Na realidade, eu comecei como agente de desenvolvimento de uma região, levando a gestão para o agro, né, junto com a CAT, junto com a Casa da Agricultura, das regiões ali de Ourinho, Sarutaiá, Fartura, aqui no interior também de São Paulo. E nessa época eu conheci um curso do Sebrae chamado Capacitação Rural. E ali eu me encantei, eu fui ser facilitador, fiquei 13 anos prestando serviço para o Sebrae, tive o privilégio de visitar cerca de 250 cidades no interior de São Paulo. Caramba. Falando de administração rural. E nessas oportunidades eu aprendi muito mais do que eu ensinei com os produtores, né? Porque ser produtor rural no Brasil e conseguir, com todos os perrengues climáticos, financeiros, né, de cadeia produtiva, que é muito, né, o produtor está num pedaço da cadeia produtiva pouco valorizado até hoje. E aí eu aprendi muito com esses produtores, o que me deu a oportunidade de vir no futuro para a UNOeste, coordenar um curso de agronegócio. Puxa, né? Essa experiência que eu tive de visitar e de conhecer esses produtores e de ensinar administração rural, mas aprender administração de campo, né? Porque eu levava conhecimento técnico e aprendia conhecimento explícito do dia a dia deles, e aí foi, né, onde eu posso dizer que eu tive uma segunda graduação. Porque 13 anos vivendo e falando de administração rural, para aquele que produzia flor em Olambra, para aquele que produzia café em Fartura, aquele que produzia suíno em Mococa, aquele que produzia peixe aqui no Paranazão em Epitácio. Porque a galera, para muitos deles, gestão é novidade. Eles são ótimos produtores. É isso aí. É o cara que sabe ali pôr a mão na massa e fazer. Mas o cara até ele entender custos e tal. Isso, até hoje ainda, né, se eu pudesse aqui citar, o principal problema do agronegócio brasileiro é a falta de gestão das propriedades. Sabe aquela coisa que todo ano vai ter seca? Pode ser maior ou menor, mas todo ano vai ter. Por quê? Porque nós temos uma incidência solar chegando nos meses de inverno menor. O capim precisa de sol. Então, mesmo chovendo, o capim vai germinar menos, vai ter uma menor produção. Então, isso não é, né, o Zé Luiz que fala. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Se o cara conseguir criar um ambiente, um planejamento para suprir isso, pô, tá feito. 8 meses de boa produção, ele guarda comida para a época de inverno. Ele faz uma silagem, ele faz um feno. Os caras ensinaram isso lá, biblicamente, lá em José do Egito, pô, que você tinha que guardar. Lá na vaca gorda e vaca magra já tinha ensinado que tinha que estocar pro... Então foi uma experiência muito interessante, um aprendizado, uma oportunidade que me trouxe, né, para a UNOeste. Né, eu vim para cá em 2010, coordenar um curso de agronegócio, fiquei por 11 anos nesta casa, né, na casa aqui, né, nessa universidade, e formando alunos, né, gestores em agronegócio, dando aula nos cursos de agronomia, zootecnia e veterinária e possibilitando trazer para o campo essa gestão, né, essa pegada de aplicar técnicas de gestão, de comportamento, de pessoas, de marketing, né, de divulgação e principalmente gestão econômica financeira, para a pessoa entender como forma um custo de produção, né, porque produzir leite é fácil. Agora, produzir leite com margem, né, para criar a família, então isso é... Para poder vender, né? Porque vai entregar para o laticínio e o laticínio não vai pagar aquilo que você quer. Ele vai pagar a famosa lei de oferta e demanda. Então, se o produtor planejar ter mais produção no inverno, o preço do leite no inverno vai subir, porque a oferta de leite cai no inverno. Então, essas técnicas me oportunizaram vir para a universidade,
trabalhar com muitos alunos, trabalhar com muitas empresas, né? Trazer um pouco dessa nova ciência para algo que já existia, né? Então, mais um Sabe Demais para hoje. Leve conhecimentos novos para aquele lugar que ainda não existe. Não é aquilo que é inédito, mas muitas vezes ele é inédito. Que é escasso. Ali ainda não tem. Então, o que falta ainda no agro? Né? O que faltava, né, em Prudente que a Urban trouxe, né, no podcast que eu assisti? Verdade, que o Samuel trouxe. Né? Legal. Poxa, você viu, em vez de nichar, ele multiplicou os nichos, né? Então, assim, Poxa, né, sabe demais, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa e que esse espaço eu achei, quando você iniciou, muito interessante, porque vem pessoas de diversos segmentos falando lá do restaurante, falando da Urban, falando da vida e trazendo para quem, né, quer saber um pouco mais o que trouxe de oportunidade nas nossas carreiras, que pode talvez ajudar, né, quem está aí nos assistindo. Um ponto importante que você falou, Zé, é a respeito da sazonalidade. Nós que trabalhamos com comunicação aqui, nós temos diversos clientes, temos empresas de refrigeração, temos sorveteria, temos médicos, temos, enfim, diversos negócios, e a grande maioria desses negócios sofre com a sazonalidade. Então eu não sei se sofrem porque ainda são imaturos ou se sofrem porque realmente há um problema latente de gestão, para que eles possam passar com mais tranquilidade durante esse período de baixa. Por exemplo, a sorveteria, o cara bomba no verão, o negócio e daí no inverno ele está sempre. Agora, como que você, com essa experiência que você trouxe para o agro e tal, você tá trazendo hoje o conhecimento totalmente voltado para o agro, mas como que você diz que esses empreendedores, essas pessoas que têm, eu digo assim, são vitoriosos por ter saído da zona de conforto. Tá vivo até hoje no agro, já é um vitorioso. E agora a pergunta é, além do agro, né? Vamos pensar no macro. O que esse cara precisa exatamente para que ele possa passar menos aperto? Passar menos aperto. Uma das grandes necessidades, né, dessas atividades que são sazonais é aprender a fazer o famoso custo de produção anual. As colheitas... Aí, pessoal, vai captando aí, porque aqui tem informação. Aqui sabe demais. A colheita no Egito não era por ano? Sim. Não tinha que guardar para o ano todo? Então, você trabalha com climatização, você vai ter 8 bons meses em Prudente e 4 meses com fluxo de caixa ruim. Então, eu vou ter que dividir minhas contas de 12 meses... por 8. Para ter receita de 8 meses. Não tem outra oportunidade, né? Ou eu vou ter que criar campanhas para que eu possa fazer vendas nos períodos, né, de baixa demanda, porque nessa hora eu tenho mais funcionários parados, então talvez eu possa melhorar o meu custo de venda, né, melhorar meu preço de venda, estimulando as negociações, né, para que eu possa já implantar, né, lá na sorveteria eu vou ter que fazer um caldo, ou eu vou ter que fazer um... Aí você entrou em algo que eu considero mais perigoso. Porque aí vamos pensar, o cara lá tem uma sorveteria, ou o cara tem uma plantação de cana, e aí tem a entre-safra, vamos pôr aí, caso da cana, e aí o cara vai se arriscar a plantar milho, e aí ele não tem o conhecimento técnico para fazer o plantio de milho. E aí ele se lasca, e aí ele tem um prejuízo ali, porque não faz a coisa do jeito que tinha que fazer. Como que a gente faria nesse caso? Daniel, isso é um problema muito sério desses segmentos, né? Dos segmentos que são sazonais. Até do agro mesmo, né? Perfeito. E entender que ter todos os ovos numa mesma cesta é um problema, mas que se diversificar sem conhecimento, né? Porque principalmente nos pequenos negócios, as pessoas acham caro uma consultoria, né? Acham caro pagar um especialista, e aí ele faz porcamente. O cliente não é atraído,
ou lá na agricultura ele tem péssimos desempenho, Sim. e aí ele acaba criticando, ele acaba tendo mais dificuldade, porque aquilo que ele tirou, que ele guardou para poder passar os 4 meses, ele acaba gastando. Então eu acho que, né, você ter consultores, você ter uma equipe de trabalho, você contratar um gestor, né, para a sua empresa, não dá para contratar 12 meses por ano, faz um contrato parcial, procura informação. Justo, né? Eu acho que esse é o caminho, porque muitas vezes a gente fica com medo ou com receio de pontuar e falar algumas coisas para alguns profissionais, mas são coisas importantes, né? Eu, por exemplo, trabalhei 4 anos dentro de um hospital. E, bem, médico é um excelente médico. Dentista é um excelente dentista, mas não é não é um administrador. Essas pessoas precisam de alguém para colocar o negócio no trilho. Aquela secretária com habilidades Isso. que possam te ajudar, né? Assim, aproveitando, né? A gente pega as iscas, né? Jogou, você pega lá, por exemplo, custo direto lá do dentista. É simples, né, de você mensurar. Eu gastei X de manutenção, eu gastei X de colante, selante, higiene, tá. Mas e o indireto? Né? E o aluguel do espaço, e a secretária, e a depreciação daqueles... O ar-condicionado, e o guardanapo, e a máscara. O CRO, que tem que pagar todo ano, e que não é pequeno. Justo. Então aquilo tem que estar no custo. Então a gente precisa, né, que todo processo de empreender precisa ter um apoio. Eu sempre disse nas aulas, você estuda 5 anos para ser médico veterinário, mas você não estuda 60 dias para abrir uma clínica. Você não sabe fazer o seu marketing, você não sabe ter o cartão de visita. Quanto você vai cobrar por uma cirurgia que você vai fazer? Porque se você cobrar muito caro, o cara vai no concorrente. Se você cobrar muito barato, você não vai se sustentar. E aí, gente, empreender é maravilhoso. Tava lá, você com 12 anos, né, já tinha que comprar ração, já tinha que fazer o cálculo da energia dos seus aquários e tal, maravilhoso. Mas você já demonstrava certa habilidade com isso desde muito novo. Mas não é fácil. Não é fácil, porque às vezes o cara tá aqui e ele fala assim, poxa vida, para instalar um ar-condicionado aqui, eu vi o cara fazendo, é tão fácil, vou virar instalador de ar-condicionado. E aí ele não entende como que funciona a logística. Coloca o carro dele, e aí ele não paga o IPVA do carro, ele não coloca a depreciação, o combustível ao preço que tá. Então assim, né, ser um especialista é super importante. Você conhecer da receita para abrir um restaurante, né, você conhecer das suas técnicas para você produzir. Agora, entenda que ter profissionais que sejam freela, que sejam parceiros, que te ajudem, como o Daniel falou, colocar você no trilho é fundamental. Aproveitar e subir ao ombro de gigantes. Porque quando a gente estudou na graduação, quando você se formou, se preparou, então não adianta eu querer fazer uma postagem, não adianta eu querer desenhar qual é a melhor cor. Meu sobrinho faz, né? Poxa, tu pode tirar uma foto, ele pode fazer, mas ele não tem essa expertise, né? 15 anos de formado, passou por cada revolução, conhece. Então buscar competência, buscar parceiros, entender que não é simplesmente fazer o básico, não é simplesmente produzir. Produzir é fácil. Agora, produzir, comercializar com margem de lucro precisa de especialidade. E a gente tem conversado assim várias vezes na saída da escola, esperando nossos filhos, onde a gente tem se encontrado aí, que você, muito mais do que trabalhar, né, de ter essa abrangência que você consegue alcançar com o teu trabalho, você tem procurado fazer tudo o que faz com um propósito, né? Você sempre fala para mim que a faculdade não é só um ganha-pão, mas é uma forma de inspirar esses jovens, vamos dizer assim, direcioná-los, de sinalizar para eles que a vida é muito maior do que um salário. E é um propósito nisso tudo, né? Quando você tem esse privilégio, né, de pegar um jovem de 17 anos, né, que muitas vezes chega ali
achando que vai ser um médico veterinário, que a vida é fácil e que é simplesmente estar ali, colocar uma botina, um chapéu, né, e trazer para ele primeiro a responsabilidade da profissão. Então, o zootecnista, né, que vai cuidar da produção animal, médico veterinário, que vai cuidar da saúde animal, o engenheiro agrônomo, que vai produzir comida, vai influenciar na vida das pessoas. Isso não tem preço, né? Você chegar e conseguir transformar. E o principal, olhar que muitas vezes você vai precisar fazer para alguém que ainda não pode te pagar. Né? Você vai lá para o assentamento, né, onde o cara ainda não tem uma condição de te pagar, e você vai fazer a visita por propósito. Você vai no colégio agrícola dar uma palestra e o cara, quanto é que você vai cobrar? Você vai falar, não vou cobrar. Né? Por quê? Porque um dia alguém foi na minha faculdade e a hora que o cara brilhou no palco, né, brilhou em frente à sala e deu aquela aula que meus olhos brilharam e falaram, eu quero mexer com peixe. Eu quero fazer o que aquele cara faz. É Marcelo Carrão Castagnoli. Nunca esqueço. Né? Esse é o cara. Esse é o cara que pai dele era o cara, era o seu Ivo Castagnoli, o cara que fez a primeira reprodução de peixe no Brasil. E a hora que esse cara foi na minha faculdade, estava ali contando, e que os olhos deles, né, que ele brilhou, eu falei, cara, eu quero isso para mim. Né? Eu quero fazer aquilo que te traga propósito. E hoje, Dani, eu vejo assim, eu tive a oportunidade de sair de Prudente, de tocar negócios fora, mas a minha família, as minhas pastorais, né, onde eu, né, faço um serviço pastoral na comunidade que eu frequento, pesou na decisão. Hoje eu poderia estar ganhando diferente do que eu ganho hoje, né? Eu tenho um ótimo trabalho numa empresa idônea, uma empresa gigante que me dá muitas oportunidades, mas eu tive a oportunidade de sair, de buscar outros negócios, mas quando eu olhei e, né, eu não fui a São Paulo para sentir a dor, para vir colocar uma cadeira na rua, né, para sentir o interior, eu tive o privilégio de poder escolher. Talvez tivesse sido outros caminhos, sim, mas quando você quer, né, levar uma vida pensando na sua família, pensando, né, no que você pode agregar para outras pessoas, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então você que está começando a sua carreira, cara, joga, vai em frente e aceita as oportunidades, porque elas não vão cair no seu colo e muitas vezes você vai ter que ir lá para a Amazônia para poder ter a primeira oportunidade. Mas em algum momento você vai ter o direito de escolher entre o Master Blaster e o suficiente, mas com algum propósito. Porque nem sempre, né, o que o poder aquisitivo ou que os ganhos materiais trazem na nossa vida vão trazer uma vida de propósito, uma vida de convivência. Levar a sua filha no balé, né, e buscar a sua filha, né, na escola, poder estudar com ela. Então, eu acho que muitas vezes a gente precisa ter esse Zé, vamos gravar um podcast desde que 6h10 eu esteja liberado, porque daí eu vou fazer o carreto das meninas. Né? Então, esse privilégio... 20 e 10. Ah, 20 e 10? Hoje? 8 e 10. Né? 8 e 10. Hoje é 8 e 10 o carreto. Isso. Não começou às 7? Então... Ah lá, é verdade. Olha lá. Tá... 19 horas, né? Vai dar pra editar. Mas, não, a gente segue brinca, a gente sempre brinca sobre isso aqui e tal. Às vezes a gente começa o programa com boa noite, o negócio, né? Mas a veiculação mas isso é um ponto importante. Eu já tenho 46. Então eu já passei, né, da metade da minha vida produtiva. Eu tenho mais metade da minha vida produtiva. Eu penso, né, que mais 15 anos, mais 20 anos, né, é o limite, né? Ou pelo menos... O limite produtivo, ou pelo menos o que você gostaria, né? É o que eu me planejo, né? Eu tenho um plano para daqui 15 anos, tenho filhas entrando nas graduações. Então, conseguir equilibrar é algo importante, né? Você ter esse discernimento, você pensar que nem sempre o material... Porque quando eu estava na Amazônia, eu tinha um salário que eu guardava 95% do salário. Eu gastava com cartão telefônico. Então, talvez nem saibam o que é cartão telefônico, né? Mas eu gastava com cartão telefônico. Era com que eu gastava. E eu não conseguia aproveitar. Porque eu não tinha onde gastar, eu não tinha com quem gastar. Né? Então, nem sempre só o valor material é o importante. Né? A gente precisa, a vida da gente necessita, nós gostamos, né? E não é pecado nenhum querer ter uma vida melhor,
mas a gente precisa entender o propósito, entender as propostas de Deus na nossa vida, Sim. o caminho, né, que a gente precisa ter, e faça tudo o que você puder para trazer o melhor para a sua família, sem te trazer prejuízo, principalmente da sua saúde mental, né, que hoje a pandemia nos mostrou, né, que é preciso cuidar dela, né? Cuide do corpo. Sem paz na mente, você não consegue... Cuide do corpo, porque o corpo gasta, né? A saúde é preciso que a gente cuide dela. Cuide da mente, né? Tenha o seu hobby, né? Tenha a sua fé, tenha a sua pastoral, tenha o seu futebol com os amigos, né? Tenha aquela horta caseira que você quer conduzir. Faça algo que possa, primeiro, limpar sua mente. Tirar você daquele ambiente do trabalho. Porque hoje a gente trabalha 8, 10, 12 horas por dia. E aí, se você não conseguir algo que você saia daquela sua rotina, separe um dia para sair com seus filhos, né? Separe um dia para sentar com a sua esposa, né? Para sentar Sim. com o seu namorado, com a sua namorada, né? Com aquela pessoa que você gosta, com seus amigos, né? Porque eles vão ser para a sua vida toda. Então é preciso equilibrar, né, essa relação entre o profissional, entre o pessoal, né, e entre a fé, que é a tríade do ser humano, né? Nem só capital, nem só a fé, né? Então não é fácil, né? É um equilíbrio difícil. O equilíbrio é o mais difícil, né? O edifício né? Tem que estar equilibrado, né? Mas é isso aí, a gente precisa chegar a esse meio termo, a gente precisa encontrar esses propósitos, e se você ainda não tem, vai acontecer, né? A gente fica preocupado. Vai acontecer. Vai de leve. Vai de leve, não se preocupe. E eu lembro que a gente conversou após todos esses anos aí de bagagem, de conhecimento que você adquiriu ao longo dessa carreira super legal. Você agora foi recentemente desafiado para montar um plano para a agricultura do estado de São Paulo pelos próximos 10 anos. É isso? 2020, 2030? Só mais uma dica antes de falar desse plano. A comunicação. Aproveitando esse espaço, aproveitando esse trabalho, nós precisamos nos comunicar. E o seu Jorge Matsuda, há 7 anos atrás, me deu a oportunidade de falar na TV, né, no canal do Boi, no Agro Canal, sobre o agro, sobre pet. E principalmente sobre pet, né? Você estava focado lá, né? Essa facilidade de câmera, essa possibilidade de você olhar o microfone, de você olhar, de você encarar, de você estar de frente, nós não temos mais como ficar fora, né? Então a habilidade de comunicação, né, a habilidade técnica foi importante, né, foi fundamental, as visitas, o tempo no Sebrae, o tempo na universidade, mas a capacidade de se comunicar, de trazer informação, de falar, é algo que todos precisamos ter essa habilidade. Quem não tem, procura um curso de oratória, treina na frente do espelho, né? Porque depois de treino fica mais fácil apresentar o seminário, fica mais fácil. Se você não souber falar um stories, você tá no bico, você tá fora do mercado. E aí, né, quando eu saí da faculdade em 2020, eu acabei deixando a graduação, né, o curso que eu coordenava, ele acabou encolhendo, ficou pequeno, ficar só como docente não era a minha intenção, eu queria vir para a área comercial, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar junto ao governo do estado de São Paulo, através da Invest São Paulo, uma agência de investimento, buscando oportunidades de negócio para o estado de São Paulo, e eu mapeei através, né, de programas, né, através de programas de números, né? Os Powers BI da vida, os BIs da vida. Então eu estudei os municípios, estudei as cadeias produtivas em cada município. Então aonde se produzia café, milho, soja, aonde se transformava, né? Onde tinha indústria e aonde eu tinha o mercado consumidor. Então, com isso, nós escrevemos um plano de desenvolvimento, uma equipe muito grande, né, encabeçada pelo secretário da Agricultura da época, que era o Gustavo Junqueira, e nós então, né, a minha área de agronegócio me deu a oportunidade de escrever sobre as cadeias produtivas. Então hoje o Plano São Paulo 2030, né, o plano do agronegócio para São Paulo
do ano de 2020 para o ano de 2030, está escrito aonde estão as boas oportunidades para quem quer investir na produção do café, na torra do café ou na cafeteria. Então isso foi um privilégio para minha carreira, foi uma oportunidade que aí... Que experiência, cara, que experiência. Os 13 anos de Sebrae foram fundamentais, porque eu viajei 250 cidades, então eu conheci o estado inteiro. Os 19 anos de educação, né, de dar aula nas ciências agrárias, foi fundamental porque eu conheci agro, eu conheci agronomia, eu conheci veterinária, eu conheci zootecnia. Você tinha abrangência total ali do domínio então, das... quando eu tive o privilégio de sentar para escrever e eu olhei a minha carreira, eu falei, Senhor, obrigado por todas as oportunidades que o senhor fez passar. Porque não foi fácil, Dani, viajar aos finais de semana para dar os cursos no Sebrae. Muitas vezes eu deixei a minha casa, deixei a minha família, né? Chegava no domingo à noite em casa para poder dar os cursos no final de semana. Muitos anos dando aula à noite, não foi fácil deixar as meninas em casa. Não por não amar o que faz, mas porque o preço é alto, pô. Você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Quando Renúncias. chegou essa oportunidade que eu precisava conhecer o Estado, que eu precisava conhecer as cadeias produtivas, que eu precisava ter experiência de comunicação e principalmente de relacionamento intrapessoal, interpessoal, para poder coordenar uma equipe de mais de 20 pessoas, para poder escrever, para poder buscar esses números. Então aí eu entendi, né, que boa parte dos perrengues passados, né, das estradas, dos quilômetros, né, Deus vai traçando os caminhos. E hoje, né, também no segmento que eu atuo, que é o segmento pet, né, também essas oportunidades foram aparecendo. Então, né, esse plano de desenvolvimento foi realmente a cereja do bolo até agora da minha carreira, né? Espero ter outras grandes oportunidades, mas foi um ano muito importante, foi um ano de aprendizado e de consolidação, né, dentro do agronegócio paulista. Legal, Zé. Vamos desenhar essa conversa que a gente tem aqui numa linha do tempo, onde você começou muito novo lá no interior, já um empreendedor nato, criando levinos, criando pintinho e tal, e aí passou pela Amazônia, veio para o interior novamente, foi professor universitário, trabalhou como consultor e tal, e agora, depois de toda essa carreira estruturada, que mensagem você poderia deixar para essa galera que está nos assistindo? Não perder as oportunidades. O cavalo passa e a gente tem que ter coragem para ir atrás. Todo mundo na minha cidade ia fazer direito. Jacarezinho tinha o melhor curso de direito do Paraná. Eu não quis. Eu quis buscar uma outra coisa que eu gostava de fazer. Sim. Que é aquilo que me brilhava os olhos. Então eu fui... Zootecnia? Que é zootecnia? Se hoje muita gente ainda não sabe, zootecnia é a ciência que estuda os animais. A criação, a reprodução, a genética, todos os animais de importância que o homem cuida, é o zootecnista que faz esse trabalho. Então eu fui contra a maré. Fui lá, desafiei, tive lá pais que me apoiaram, que me deram oportunidade, e eu fui fazer zootecnia. Aí apareceu, olha, você não quer tocar um projeto no meio da Amazônia? O que vai ter lá? Vai ter perrengue, então vamos. Então fui, passei por perrengues, aguentei uma base, chegou a hora de dizer não. Foi difícil? Não. Chegou uma hora que apareceu uma oportunidade para eu mudar de carreira. Eu amo peixe, mas nos últimos 15 anos, peixe representa 5%, 10% do meu orçamento. Hoje peixe é mais um hobby, vida, que legal. É mais um hobby do que minha profissão, porque apareceu a oportunidade dentro do agro, então eu fui ser consultor no agronegócio para o Sebrae. Aí apareceu a oportunidade da academia, eu fui dar aula. Então nem sempre a gente faz aquilo que a gente mais gosta. Então o hobby hoje é peixe. O ganho é com agronegócio. Então você... Zé do Agro! Zé do Agro. Segundo a minha chefe, agora é José Luiz, que cuida da pet. Porque ela achou Zé da Pet e não ficou muito bonito, Mas o Zé do Peixe, felizmente, é um apelido que eu me identifico, Eu sempre gostei e ficou uma marca pessoal, Então, assim, aproveitar as oportunidades é algo super importante. E valorizar as oportunidades que vão aparecer.
Se você tiver que ir para dentro de um tanque de peixe, né, para poder estar ali fazendo um estágio, foi o que eu fiz. Né? Contando mais uma historinha, né, que as historinhas que são engraçadas, né? Eu participei de um Globo Rural. 2 semanas minha família esperando para eu aparecer no Globo Rural. Apareceu minha mão suja e apareceu dentro de um tanque. Porque eu estava trabalhando na fazenda, eu não estava ali na edição, né? Então não estava ali a passeio. E me permitiu o desempenho no estágio, o meu primeiro emprego. O dono da empresa observou minha dedicação no estágio, que eu estava ali para realizar o que precisava, e eu tive a primeira oportunidade de emprego pela minha dedicação. Olha que interessante, eu era o que menos sabia de peixe, porque tinha 3 profissionais que na época tinham vindo de mestrado, de doutorado nos Estados Unidos. E você fazendo estágio ali junto com eles. Eles eram contratados da empresa. Eu imaginei nunca vou ter uma chance aqui, porque já tem o João Campos, já tem o Eduardo Ono, já tem o Fernando Kubitsa, que são referências até hoje. Então eu falei, quem é o José Luiz na fila do pão? Mas era eu que estava ali disposto a fazer análise de água de dia e de noite. Era eu que estava disposto a entrar num tanque de peixe para ajudar a fazer a classificação do peixe. Então tem que ter iniciativa. Tem que cumprir os horários, tem que mostrar que você quer. Porque se você agora, terminando uma graduação ou querendo empreender, não for mais dedicado que o seu concorrente, não chegar primeiro do que ele, não fizer a mais do que o cliente espera, ele vai ficar onde ele está hoje, ele vai contratar quem ele já está ali e não vai te dar a oportunidade. Então aproveitar o cavalo quando ele passar e se dedicar. Não tem nada que você faça que seja, né, para enobrecer, para trazer um trabalho que vai te prejudicar ou que vai te deixar para baixo. De limpar a carregar, mas vai te abrir oportunidade. Iniciativa, vontade, dedicação, eu acho que foi o grande diferencial que foram abrindo as portas, né, que foram dando condição de eu passar por esses, né, esse ano eu vou completar 25 anos de formado, né, e olha, para quem está aí nesse período de 40, 50, né, anos de vida, a transição de carreira não é muito fácil. Sim. Né? A gente sabe disso, mas se você teve uma carreira sólida também na sua história, aproveita as suas experiências, porque aquilo que você experimentou vai ser muito útil para diversos segmentos, diversos setores, porque, né, as pessoas precisam, né, de experiência. E muitas vezes os jovens ainda não as têm. Então, para você que está chegando no mercado de trabalho, iniciativa, coragem e vontade. Para você que está continuando, né, vai mudar de carreira, prepara tudo aquilo que você, né, teve de experiência, né, se qualifique novamente, busque novas habilidades para esse mundo atual, que com certeza boas oportunidades ainda surgirão. Show de bola, Zé! Muito legal esse nosso papo, conteúdo riquíssimo, né? A gente percebe que o pessoal vem aqui para contar a sua história e aqueles que são espertos conseguem captar a essência de tudo que a gente conversa aqui, né? Porque muito mais do que boas histórias, é um conteúdo muito rico, né? Então, o Zé do Peixe, ele é o consultor, ele é o professor, ele é o técnico, o gestor, e fez tudo isso com tanta qualidade que conseguiu se destacar e desempenhar todas essas funções com êxito, né? E, cara, quero deixar aqui um convite, né? Um programa desse aqui, eu, você e aqueles 2 amigos seus, jovens do agro, que eu acompanho muito, eu acho que seria muito rico, né? Depois você lança o desafio lá para eles, a gente fazer uma bancada de 4 pessoas aqui, onde você vai poder interagir com eles mais tecnicamente, eu aqui dando esse norte, porque o agro, cara, é um negócio que, assim, eu não sou dessa área, mas é apaixonante. E esses meninos aqui da nossa região estão, assim, eu vou aproveitar estourando para falar, né, deles, né, e utilizar esse espaço para dizer assim que o ser humano tem que ser o foco de tudo que você vai fazer. Se você respeitar o ser humano, se você tratar, né, do colaborador da empresa ao dono da empresa da mesma forma, vai te ajudar na vida. E esses 2 seres humanos da melhor natureza que existe, são pupilos, né, foram meus alunos no empreendedorismo lá na agronomia, né, eu tive esse privilégio, e hoje eles são
pessoas que influenciam jovens Sim, dentro da muito carreira, né? Mostram o que é os perrengues da vida dentro da agronomia, dentro das ciências agrárias, trazendo conhecimento, trazendo capacitação, mostrando que com força de vontade, com respeito, né? Com preparo, com estudo, a gente vai chegar lá. Então, aonde você estiver, meu amigo, cuide das pessoas, cuide de quem está aí do seu lado, cuide daquele que vai te manter vivo, como o pirangueiro que eu cuidei lá na Amazônia, porque talvez se eu tivesse destratado, talvez eu não estaria aqui. Sim. Né? Então é preciso se cuidar. Cuidar de pessoas, né? Esse dia do jacaré, para a gente encerrar, de jacarezinho, precisa encerrar com jacaré. Eu estava arremessando isca artificial numa canoa sem quilha e o barquinho foi caminhando para perto da mata. E tinha um pequeno açu, que a cabeça dele tinha pelo menos uns 3 palmos. Nossa! E esse jacaré, por ter aprendido com o caboclo, eu sabia como que ele atacava. E o jacaré, ele bate a cauda e depois ele bate a boca. Então ele primeiro atordoa a presa e depois ele morde. E eu consegui, com esse aprendizado, colocar o remo na água com muito cuidado para não fazer barulho e empurrar a canoa para trás. Quando ele bateu o rabo, eu já estava longe e eu não Porque ele ia derrubar a canoa. E provavelmente ele teria, né, pelo menos não me devorado, mas pelo menos me atacado para se defender, né, porque ele teria se defendido. E isso, né, um caboclo, numa aula de remo, foi me explicar como que colocava o remo na água sem fazer barulho para não espantar os pirarucus, que era o nosso objetivo de pesquisa. Então o caboclo, mais uma vez, né, ensinando um letrado. Né? Então é muito importante que a gente valorize a todos que estejam ao nosso lado, respeitar, né? O ser humano, né, tem que ser o nosso foco. Quem cuidar do ser humano vai ter vida longa, com certeza. Show de bola. Zé, olha aqui. Sensacional. Chegou o nosso brinde aqui. Maravilha. Ó. Presentinho, é o selo de todo convidado, sabe demais. Tomara que você possa aí desfilar aí esse selo diante de seus amigos, diante de seus pares aí, que é muito legal. Olha lá, ó, Zé do Peixe sabe demais, um presente para você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por ter doado um pouquinho do seu tempo. Pessoal, fantástico. Certamente desse programa aqui sairá assim uns 10 cortes, porque é um conteúdo muito rico, é muitas dicas e vai merecer aí ter bastante coisa sendo postada durante a semana. Meu amigo Zé, um grande abraço, que você volte outras vezes aqui com mais coisa legal, nós vamos trazer mais pessoas e é uma ideia aqui nossa da gente poder interagir juntos, né? Leva um abraço lá para os seus amigos da empresa que você está atualmente. Nós temos bastante gente lá, você já sabe. Fala, ó, amanhã nós vamos estar lá no programa. O Daniel e o Jeanzinho estão lá e tal. Obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É um privilégio, né, falar, conversar aqui no Sabe Demais, porque é através do conhecimento que a gente faz muito mais gente saber demais e conseguir bons resultados. Fiquem bem, se cuidem e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal, e até o próximo Sabe Demais Podcast. Obrigado por você que ficou com a gente durante todo o papo aqui. Um grande abraço e até o próximo. Sabe demais. Sabe demais. Sempre um convidado que sabe demais.